Boa tarde a todos e a todas. Hoje, o Centro de Estudos de Direito Municipal, CEDIM, da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, dá início à sua programação de capacitações de 2026. Para esta abertura, temos a honra de receber a Procuradora Federal Tatiana Ram, coordenadora nacional do Eixo de Métodos Resolutivos do Laboratório de Inovação da Advocacia Geral da União, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Público e MBA em Comércio e Relações Internacionais. A palestra de hoje trata de um tema atual e relevante para a gestão pública: a função dos núcleos de inovação tecnológica, NITs, na implementação de políticas de inovação pública. Como a advocacia pública impulsiona a ciência, tecnologia e inovação? Agradecemos desde já pela disponibilidade e pela contribuição em compartilhar o seu conhecimento conosco, doutor. Para a organização do evento, solicitamos que todos mantenham seus microfones desligados e perguntas poderão ser feitas pelo chat ao final, que serão respondidas. Desejamos a todos uma excelente palestra e seja muito bem-vinda, doutora Tatiana. A palavra é sua. Ângela, muito obrigada pela introdução. Boa tarde a todos. Me honra muito o convite que foi feito pelo CEDIM. Agradeço, então, pelo convite, pela possibilidade de trazer e compartilhar um pouco da experiência da Advocacia Geral da União nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Quero agradecer a doutora Daniela Copete Cravo pelo convite e pela hospitalidade de sempre. A organização do CEDIM é impecável, sempre na comunicação, sempre muito prestativos, né, para que esse espaço de conhecimento, de trocas, se fortaleça e tenha essa possibilidade de ver, assim, uma sala tão cheia. Então, a parabenizar pela organização, pela estruturação do evento e pelo engajamento de todos aqui nessa tarde de hoje. Eu tenho uma apresentação, então vou a- compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu estava conversando antes com a Ângela e com a Helena sobre o formato de perguntas. Em algumas falas, quando principalmente presenciais ou algumas outras apresentações, conforme o tempo que nós temos, eu costumo disponibilizar alguns links para que a gente possa fazer uma interação direta. Na de hoje, o nosso volume de informação é bem significativo e eu também não quis deixar nada tão pesado, então vou fazer a minha apresentação. Na apresentação, eu vou compartilhar alguns QR codes que vocês vão poder acessar pelo smartphone para identificar alguns sites que eu vou fazer a sugestão, algumas normativas. Então, vocês podem deixar as perguntas, fiquem muito à vontade para deixar as perguntas pelo chat, que eu vou ler ao final. A Ângela e a Helena vão me auxiliando nisso também, naquilo que eu souber responder, naquilo que ficar ao meu alcance. Vai ser um prazer poder compartilhar algumas discussões e respostas com esse assunto que é novo para todos. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de um material da minha apresentação, para que a gente possa falar desse tema. Estou no modo apresentação, vou colocar aqui do começo. Ângela, tudo certo. Aqui na minha tela aparece ok. Tá Tudo tudo certo? certo? Tudo certo na sua Vou tela. só diminuir um pedacinho aqui, Uhum. colocar para cá. Bom, então a sugestão para que façamos a conversa de hoje é sobre qual é a função do Nietzsche. Essa expressão que tanto tem tido espaço com felicidade no nosso ambiente, ecossistema de inovação brasileiro, e como que isso impacta nas políticas públicas de inovação. A inovação, ela acontece no setor privado, no setor público, mas quando se trabalha no setor público, instrumentos possibilitam que isso aconteça de uma forma com uma expansão muito significativa. Mas dentro disso, entre todos os atores, então academia, universidades federais, institutos federais, novos atores, o próprio setor público, setor privado, outros atores têm participado dessa situação. E como que a advocacia pública pode impulsionar para que a ciência, tecnologia e inovação sejam aspectos mais presentes no nosso cotidiano, desde o serviço público, mas também como um resultado do nosso servir como funcionários públicos, como colaboradores, como advogados, independente da área que estejamos trabalhando dentro do setor público.
No caso da Advocacia Geral da União, o Laboratório de Inovação, então, vou contar um pouco do histórico para vocês, para contar como que isso aconteceu dentro da Advocacia Geral da União. Em 18 de dezembro de 2023, a Advocacia Geral da União criou o Laboratório de Inovação da AGU. Esse laboratório de inovação, que eu tive a grata oportunidade de integrar desde o começo, começou com pouquíssimas pessoas, nós éramos em 5 colegas, fizemos a governança junto à ENAP, e a partir disso começamos a iniciar as nossas atividades, tentando entender como que o laboratório de inovação ia funcionar e qual seria o propósito, a sua missão, seus objetivos, o que estaria dentro do escopo ou não do laboratório, principalmente porque a AGU, que é composta por 4 carreiras, então a Advocacia Geral da União, nós temos os procuradores federais, que é a carreira que eu integro, os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores do Banco Central. Cada uma dessas carreiras tem grandes iniciativas dentro de inovações e carregam as suas formas de transformar o seu ambiente analógico, eletrônico, digital, e implementar as ferramentas de tecnologia. Então, como que nós, dentro de um laboratório de inovação, sem recurso, sem uma finalidade específica, todos nós tínhamos outras atribuições que não estar somente dentro do laboratório de inovação, como que nós íamos fazer e ser responsáveis por esse ambiente, esse ecossistema de inovação, principalmente no Brasil, que nós temos 40 mil advogados públicos. Então, dentro da Advocacia Geral da União, nós temos 8 mil advogados, entre aposentados e ativos, sem contar os nossos prestadores de serviços, os nossos servidores, terceirizados, estagiários, colaboradores, voluntários. Então, como é que nós poderíamos fazer um trabalho que fizesse diferença na realidade dessas pessoas com inovação? Como promover essa cultura de inovação e agregar todas as políticas, todas as iniciativas, todo o capital humano que nós tínhamos já dentro da Advocacia Geral da União. Durante um ano de trabalho, se buscou, então, através das legislações que nós temos em inovação, estruturar essa formação do laboratório. E no final, em dezembro de 2024, nós tivemos esse despacho, o despacho do chefe da Advocacia Geral da União, que era o ministro Jorge Messias, é o ministro Jorge Messias, em que declarou, reconhecendo a qualificação da AGU como uma ICT e dando a responsabilidade para o laboratório para que fizesse essa governança e o funcionamento inicial. Então, o que que significa sermos uma ICT? Nós verificamos internamente que nós tínhamos já um grau de maturidade e legitimidade para conseguir fazer essa construção conjunta de uma política de inovação. E por que que nós tínhamos que construir uma política de inovação? A política de inovação é uma exigência trazida pela Lei 10.973 de 2004, que é a lei de inovação, uma das principais leis de inovação, mas é ela quem dispõe sobre os incentivos à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. E esse ambiente produtivo é o privado e o público. E lá no artigo 15, faço um destaque para vocês, é que faz a referência de que a ICT de Direito Público, no caso a AGU, deverá instituir a sua própria política de inovação, que disponha sobre a organização, a gestão dos processos que vão orientar transferências de tecnologia e geração de inovação dentro do nosso ambiente produtivo, em consonância com as prioridades de Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Política Industrial e Tecnológica Nacional. Para isso, durante o ano de 2025, se trabalhou muito na criação com todos os diversos agentes internos, assessoramento, com o nosso capital e recurso humano que nós temos dentro da AGU, trabalhamos na instituição de uma política de inovação da AGU. E nisso, que foi publicada agora, no início de março, nós conseguimos definir o objeto, que é a política de inovação, que vai orientar todas as medidas de estímulo à inovação na instituição, com finalidade de promover a eficiência e a segurança jurídica no exercício das nossas funções. Então, aqui ao lado, eu deixo o QR Code para vocês, que dá acesso à integralidade da nossa portaria normativa da AGU 209. Eu também vou tratar sobre ela, mas quem tiver interesse de ter o texto integral pode consultar por esse QR Code, que eu vou também trazer nos próximos slides.
Eu destaquei, na minha apresentação, eu procurei resumir, sintetizar as principais informações dessa portaria, para explicar como que a AGU estruturou a sua política de inovação e como que isso repercute nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, e como que isso funciona dentro da casa. Então, nós temos o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o nosso principal tema de hoje, o NIT, e a ele compete apoiar a gestão dessa política de inovação, que foi publicada por meio dessa portaria normativa, ordenando as despesas relacionadas, exercendo as competências que são determinadas na Lei 10.973, que é a mesma lei que eu fiz referência logo aqui no início. Essa é uma lei que é de leitura imprescindível para que a gente tenha uma noção dos instrumentos que essa lei traz, terminologias específicas, tem um artigo específico sobre conceitos. Então, é uma lei muito interessante e que nos auxilia a compreender como que tudo isso funciona. Mas vou focar aqui na política de inovação da AGU, para que a gente possa trabalhar esses elementos. Então, ali reconhece justamente essa função de como que a advocacia pública pode, dentro dos seus órgãos, aplicar esses instrumentos, como, por exemplo, os instrumentos de parceria, as cooperações técnicas, firmando outros e trazendo outros parceiros externos e associando os parceiros internos também do setor público. Para isso, é preciso que tenha um núcleo de inovação tecnológica e que vai auxiliar no desenvolvimento dessas competências. E essa portaria foi quem reconheceu finalmente, dando a nossa função, a nossa cara, o desenho institucional do que é o laboratório de inovação. Então, o laboratório de inovação, durante um tempo, funcionou tentando entender exatamente como faria, então, estruturou a governança do laboratório, fez esse auxílio na construção da política de inovação e, com a política de inovação, bom, fixamos o nosso escopo e todo o nosso alinhamento para a fixação dos nossos propósitos, das nossas metas daqui para frente. Firmamos, então, o Labori como o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Esse núcleo de inovação tecnológica vai apoiar a gestão, exercendo essas competências que eu listei as principais aqui para vocês, em destaque do artigo 16, parágrafo 1º, e que vai funcionar como um órgão técnico especializado, responsável por zelar pela manutenção da política institucional, com apoio às criações, a parte de licenciamento e inovação, depois eu vou falar um pouco sobre propriedade intelectual também, fazer a avaliação e a classificação de todos os resultados, afinal, o ambiente de inovação, e aqui falando um pouco, o ambiente de inovação envolve riscos. E o envolvimento de riscos, o mapeamento, por exemplo, os sandbox regulatórios, são ambientes em que nós temos que trabalhar muito próximo às tentativas, às possibilidades de falha, mas dentro de um ambiente controlado. E por isso que ter a governança dessas estruturas e ter um instrumento jurídico como é uma política de inovação faz com que tudo isso possa funcionar de uma forma mais transparente e mais harmônica, para que se tenha segurança e também clareza de como trabalhar, pensando que, bom, vamos inovar, vamos ver, vamos avaliar todas as nossas possibilidades, fazendo com que projetos de pesquisa possam, de fato, se estão dentro das temáticas estratégicas prioritárias ou não, como que isso vai funcionar, se é possível escalar ou não essas atividades. Então, é possível que todas essas competências do NIT carregam essa responsabilidade para que possam, como, por exemplo, como é referido no artigo 16, opinar sobre a conveniência, trabalhar na proteção dessa criação. Então, no momento, então, desenvolver uma inovação não é fácil. É uma situação que exige perseverança, resiliência, boas ideias nem sempre conseguem ter a mesma aplicabilidade, fazer a captação dessas ideias, trabalhar no desenvolvimento, na execução de projetos, a pesquisa necessária, fazer com que todo esse trabalho chegue até o propósito pelo qual ele é voltado, isso precisa de proteção. Então, também é competência do NIT verificar como proteger aqueles que são inovadores, aqueles que trazem as ideias para valorizar e dar o devido reconhecimento
a quem trabalha com inovação, a quem tanto se dedica a isso. Fazer o acompanhamento desses pedidos, a manutenção dos títulos de propriedade intelectual para que se tenha proteção e que se possa também fazer a devida remuneração a essas criações, o desenvolvimento e a prospecção tecnológica, analisar a inteligência competitiva dentro do campo de propriedade intelectual, orientar as ações de inovação, desenvolver estudos, estratégia, transferências de inovação, depois eu vou falar um pouco sobre transferência de tecnologia, que nós temos a previsão dentro da nossa política de inovação, fazer o relacionamento, então, um laboratório de inovação, os núcleos de tecnologia envolvem necessariamente a cooperação entre as pessoas. A inovação é o contexto e a inovação são as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Por mais que nós estejamos sempre pensando e focados, vocacionados a ver como todos esses desafios de inteligência artificial generativa, todas as ferramentas que nos trazem preocupações, mas também as nossas responsabilidades e o nosso compromisso de fazer com que essas ferramentas auxiliem no nosso trabalho. Então, fazer o balanço de todas essas peças, essas engrenagens, para que elas possam ter um resultado útil e possam entregar para a sociedade políticas públicas com maior eficiência, para que nós possamos compreender melhor as necessidades da população, entender como esses direitos estão sendo aplicados, como que cada um de nós, porque o servidor público, eu sempre penso, como servidora pública, eu também sou cidadã, eu também vejo se aquele serviço público, quando por exemplo, uma vacina, como que isso funciona dentro do setor público? Qual é o trabalho que eu faço para que tudo aquilo acabe repercutindo na vida da minha família, das pessoas com as quais eu conheço, na cidade em que eu moro? Então, mesmo que estejamos talvez trabalhando aqui na sua própria sala, por trás dos nossos computadores, existe uma responsabilidade muito grande, um propósito, uma paixão muito grande em tentar fazer com que o nosso servir literalmente sirva ao público, a todos que estão ali. E por isso que fazer, aqui a gente, claro, está falando sobre leis, sobre normas, parece tudo muito distante e abstrato, mas quando a gente tenta avaliar, olhando, e por isso que é tão importante também, vou deixar o convite para que vocês acompanhem as nossas redes dentro da Advocacia Geral da União. Nós temos o perfil do Instagram, temos o site da Advocacia Geral da União, em que nós tentamos trazer as principais notícias de como nós estamos fazendo esse trabalho. Eu vejo que a Procuradoria-Geral do município tem enfrentado desafios, principalmente nos últimos anos, com as emergências climáticas. O quanto vocês fizeram de algo de extrema dificuldade, eu sou porto-alegrense, então eu entendo exatamente tudo o que aconteceu, mas como que o nosso trabalho é importante e como tudo isso faz diferença. O quanto estarmos aqui hoje, estudando cada um desses itens, pode sim trazer não só valor público, mas impactos significativos e representativos na nossa atuação. Por isso que o estudo, o desenvolvimento de estratégias, fazer esse acompanhamento de relacionamentos e tudo isso eu comecei falando em razão do quanto a tecnologia e a inovação significa cooperação, reunir os diversos atores, se aproximar da academia, da universidade, dos institutos federais de pesquisa, das procuradorias. Então, a advocacia pública, ela é advocacia pública municipal, estadual, distrital, federal. Só que todos nós somos advogados e podemos, junto com os nossos servidores, com os nossos estagiários, engenheiros, toda a equipe de assistência social, os psicólogos, somos muitos profissionais, os relacionados à UTI, que não posso deixar de. Eles fazem milagres dentro do desenvolvimento dos nossos sistemas. Então, cada atuação, os jornalistas, eu não posso deixar de. Os professores, são todas as profissões que nós temos em todas as nossas. Em todas as nossas atuações, porque nenhum trabalho é feito de forma individual. Então, fazer a gestão desse relacionamento também faz parte dessa competência do NIT. Aqui eu trago para vocês, então, para que a gente possa evoluir um pouco mais nessa política de inovação da AGU, como que nós estruturamos a lei, né? Para nós é como se eu penso tudo, mas porque nós estamos tão fortes, mas essa portaria normativa é uma lei interna. Então, assim, eu visualizo também a aplicação de cada dispositivo. Então, nós estruturamos a nossa normativa de política de inovação separada e fiz esse destaque a esses principais dispositivos.
pelo QR Code, é o mesmo QR Code que dá. Doutora, cortou a sua voz. Fechou o microfone. Não, tá fechado ainda. Aqui, Agora deu. voltou, né? Eu recebi Voltou, o alerta. voltou. Eu acredito que foi no ponto em que eu estava falando sobre o QR Code, que é justamente para ter acesso à integralidade da portaria normativa. Selecionei esses dispositivos principais para chamar a atenção de vocês e para conversarmos. Então, como sempre, né, falamos sobre os nossos princípios, diretrizes, objetivos e prioridades. Afinal de contas, é necessário trabalharmos sempre com uma prioridade, com um propósito, uma meta, para que possamos realmente seguir um plano de trabalho muito bem estruturado. Como que funciona esse fluxo de captação de projetos? Então, durante, nos primeiros 2 anos de laboratório de inovação, nós fizemos editais, buscamos mapear algumas iniciativas internas da casa, porque o volume realmente fazer a gestão de conhecimento, depois eu vou falar um pouco também sobre os nossos 6 eixos prioritários. Um dos eixos prioritários é a gestão do conhecimento, então, fazer a gestão de conhecimento das nossas produções internas é um desafio enorme, mas temos um núcleo específico para isso, muito bem representado por uma colega que é expert nessa área, fazer então os critérios para edital, afinal, temos que ter um edital que cada iniciativa precisa ter regras claras, transparentes e que permitam o acesso a essas políticas de inovação de uma forma mais ampla possível, de norte a sul. A Advocacia Geral da União, ela funciona de norte a sul do país, de leste a oeste. Então, tentar trazer todas essas realidades é o que realmente fará a diferença, no sentido de que a realidade que eu tenho aqui na quarta região, ela, apesar de ter, e hoje eu consigo ver isso com muito mais clareza, nós temos denominadores comuns em todas as regiões do país. Temos dificuldades em muitos graus, mas nós temos sim muitos denominadores comuns. E esses denominadores comuns permitem que nós possamos, inclusive, compartilhar soluções que até então não pensávamos que seriam aplicáveis em muitas esferas. E isso é muito importante quando a gente faz um critério de edital também. Então, nós temos essa questão da previsão dos critérios para o edital, os requisitos para os formulários, então, nós fizemos também critérios mínimos para o formulário que tem que ser padronizado. Foi estruturada a questão da capacitação, então, como que nós vamos fazer a gestão dos nossos recursos humanos, afinal, para inovar, nós precisamos capacitar. A capacitação tem que ser sobre habilidade 6.0, quais são formas que nós podemos desenvolver a nossa criatividade, como que isso, obviamente, também a questão normativa, os nossos regulamentos internos, a própria identificação da AGU como ICT, é uma novidade muito grande, inclusive, para os membros da AGU. Cada vez que eu vou em algum local, que eu converso com os colegas, eu verifico que isso é uma novidade. Recentemente também, uma das autarquias, então eu que atuo na Procuradoria-Geral Federal, sou procuradora federal. A Procuradoria Federal é responsável por fazer a representação judicial e extrajudicial de agências reguladoras, autarquias. Então, toda a administração, universidades federais, institutos federais de pesquisa, são 169 que representam a administração indireta. E dentro desse nicho, por exemplo, agora em março, o IBAMA, que é a autarquia federal relacionada à proteção ambiental, foi reconhecida como ICT. Então, nós começamos a identificar iniciativas que promovem e que demonstram a expansão dessa absorção dos conceitos da política de inovação lá de 2004, e que isso está trazendo grandes frutos agora. Então, essa capacitação verifica essa possibilidade em que nós possamos fazer os treinamentos, entender como que vão funcionar as bolsas, como é que vão ser remunerados os nossos pesquisadores, como que vai acontecer o intercâmbio dessas informações, as cooperações técnicas, os acordos de cooperação, como que vai funcionar a execução orçamentária, a aplicação de receitas, os critérios para análise dessa gestão desses recursos, fazer a gestão da propriedade intelectual, como eu mencionei anteriormente, a proteção do inventor, a proteção das pessoas que estão ali
dedicando o seu esforço, as suas criações, é extremamente importante. Então, temos que trabalhar com a proteção da propriedade intelectual. Temos 3 artigos destinados a isso na política de inovação. Como que acontece a transferência de tecnologias? Porque a AGU vai poder, agora tem essa possibilidade já instrumentalizada, de fazer e celebrar contratos de transferência de tecnologia. Como que acontece o fomento à inovação? E esse é um tema maravilhoso sobre o empreendedorismo e em outro momento podemos nos aprofundar, mas é essa visão de que o setor público pode sim ter uma visão de empreendedorismo própria do setor público, com as suas regras, com as suas questões específicas, mas a nossa política de inovação trata sobre isso, as parcerias de desenvolvimento de tecnologia, como que funciona a figura do inventor independente, as pessoas que podem trazer as suas invenções e como que isso poderia funcionar para trazer dentro do setor público. Então, temos previsões normativas para isso. Gestão, tratamento de dados, uma das minhas matérias de grande atuação, que eu me dedico há muito tempo também, é a proteção de dados pessoais. Então, nós temos ali avaliação de risco, gerenciamento, governança sobre esse assunto. Então, como fazer essa gestão de dados da inovação? Esse é um assunto riquíssimo e extremamente estratégico, porque ele considera muito a avaliação dos riscos envolvidos nas operações de inovação, em toda essa situação de inovação. A inventariança do patrimônio intangível da AGU, e para isso foi fixado um prazo de 360 dias. Como eu também fiz menção anteriormente, nós temos um dos eixos responsável pela gestão do conhecimento, mas essa inventariança demonstra o quanto nós precisamos transformar as nossas produções em algo que seja, bom, nós produzimos isso aqui, como se fosse uma categorização. Essa política de inovação trouxe também a visualização de uma necessidade que já se conhecia, mas para deixar agora fixo esse compromisso de que vamos organizar a casa, identificar todo o nosso patrimônio intangível dentro da AGU. Eu vejo que tem muitas coisas escritas no chat, mas não consegui ler ainda, tá, pessoal? No que eu consegui ir para lá, eu estou bem curiosa para ler o que vocês estão manifestando. Bom, assim como todo normativo, nós também temos direcionamentos dentro da política de inovação da AGU para que outras normas sejam construídas. E aí eu separei 2 pontos específicos sobre esses normativos próprios que serão desenvolvidos. Serviços técnicos especializados, que vão ter, e lá um regulamento normativo específico para estabelecer os nossos procedimentos, os limites e as condições para a prestação desses serviços técnicos especializados, como que vão funcionar as bolsas para os projetos de inovação e também as vedações. Esses são os artigos específicos sobre vedações, em que, por exemplo, a gente faz uma menção de que a AGU não vai poder ser incubadora de empresas, então é muito comum no ambiente de inovação a gente falar sobre as startups. No caso da AGU, a AGU não vai dispor, né, de uma incubadora de empresas, nós temos uma função institucional finalística específica e também não participa de capital social de empresas. Então, esses dispositivos trazem também algumas restrições à aplicação dos seus membros com critérios de ética. A Advocacia Geral da União tem um código de ética específico. Nós temos um setor dentro do Laboratório de Inovação de Governança que é responsável também sobre essa análise da nossa atuação ética, os nossos controles de integridade, para que possamos fazer isso tudo muito de forma correlacionada. Estou falando, vou trazer aqui próximo, vou tomar um pouco d'água. Hum. Esse ponto, ele traz, é mais ou menos para trazer uma visão de, afinal, quais são os nossos objetivos dentro da política de inovação. Alguns deles eu já fui trazendo pela minha fala para vocês, fazendo esse ponto específico, então, de estímulo à pesquisa, assim como toda a ICT, tem o fomento da pesquisa, do desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novas ciências, a análise específica de dados, a formação de novos conhecimentos. No caso específico da AGU como ICT, fixamos então o desenvolvimento jurídico-tecnológico como sendo um dos nossos objetivos.
transformar o conhecimento em produtos, serviços e processos. Essa tríade é a mais falada dentro de inovação. Todos os produtos, quando nós pensamos em inovação, logo no início, quando iniciei o meu trabalho dentro do laboratório de inovação, eu tinha um- uma certa necessidade de entender, afinal, o que é inovação. Isso aqui é algo inovador, isso é inovador. Fazer a classificação do que é inovação ou não, não é uma tarefa fácil. E entender a pertinência dessa inovação dentro do contexto em que ela vai ser aplicada é também um segundo desafio. Então, perguntas que me ajudaram muito são por quê? Então, cada inovação ela tem que ter um porquê, ela tem que partir de uma necessidade. Qual é a necessidade dessa inovação? E como é que eu categorizo a inovação? Ou ela vai ser um produto, ou ela vai ser um serviço, ou ela vai ser um processo, um novo fluxo, um fluxo inovador que altera uma situação anterior ou que realmente é capaz de incluir uma nova funcionalidade dentro de um produto, por exemplo. Então, essas três palavras são destaques para mim dentro da inovação. Então, produtos, serviços e processos inovadores. Fazer a promoção dessas soluções, afinal, quando nós conseguimos transformar esse conhecimento em um desses três elementos, precisamos promover essas soluções, porque as soluções promovidas, inovadoras, elas podem atingir outras pessoas, podem atingir outros alunos, podem repercutir dentro de outros contextos, e inclusive receber feedbacks de como elas podem ser aprimoradas. A participação ativa de membros, servidores, colaboradores e parceiros, afinal, cada pessoa que atua dentro das suas atividades cotidianas são a nossa fonte daquilo que é necessário. Eu, quando estou trabalhando, eu consigo entender o que mais me incomoda, o que mais eu tenho dificuldade, o que não está funcionando no meu dia a dia, o que está impactando a qualidade do meu trabalho, a minha qualidade de vida dentro do meu trabalho. Esses são os elementos essenciais e por isso que a participação de cada pessoa dentro de uma instituição é essencial. A integração das ações da política de gestão, a InovaGU, depois eu vou falar um pouco também sobre InovaGU, a todas as tendências globais. Então, a Advocacia Geral da União, que tem inclusive, nós atuamos em organismos internacionais, temos essa visão de que o Brasil não está isolado dentro do globo, nós estamos num mundo completamente globalizado e precisamos estar atentos a tudo que acontece. Ultimamente não está muito fácil ver a televisão, assistir os noticiários, ver tudo que está acontecendo no mundo, além daquilo que a gente também observa que acontece e que preocupa a todos, mas existem todos esses contextos de tendência global nos dão noção sobre as incertezas ou uma visão sobre a realidade, os nossos dados, como que nós temos que nos preparar, como que nós temos que trabalhar para estarmos mais aptos ou melhor preparados no desenvolvimento das nossas atividades. Os nossos princípios norteadores, então, inovação e desenvolvimento, uma cooperação integrada, afinal, não existe inovação isolada, inovação é um trabalho conjunto, depende de pessoas, depende de parceria, de cooperação, da visão de que aquilo tem que ser feito, a entrega, né, a ser usufruída por pessoas que estão dentro de determinado contexto, a transparência e a integridade, que também já tratei, fazer o monitoramento desses resultados. Então, depois de todo o desenvolvimento de uma inovação, de proteger o inovador, de ver como que isso, de fazer os fluxos necessários para que isso aconteça, como que essa inovação vai se comportar no ecossistema, como que isso vai repercutir. É possível apurar se ela também atenta às questões de sustentabilidade, como que isso acontece. A proteção intelectual, como eu também já referi, para trazer essa segurança para quem trabalha dentro da inovação. E no caso da gestão, agora falando um pouco de alguns outros elementos, falo muito sobre propriedade intelectual, então tem essa questão da propriedade intelectual e a gestão. Então, o laboratório de inovação, que é o NIT, é o responsável por fazer esse mapeamento e fazer esse processo de gestão de ativos. Então, vamos trabalhar durante 360 dias no mapeamento
da nossa propriedade intangível. Temos um comitê de governança que vai decidir sobre a proteção e também vai ter manifestação técnica formal do Labori. A titularidade dentro da AGU, então, uma forma de proteger a AGU como instituição que sucede no tempo, então a Advocacia Geral da União, ela persiste, o nosso trabalho como servidor público persiste. E isso tem que ser uma questão institucional de Estado, muito mais do que de governo. Então, é importante que essa titularidade, que os trabalhos tenham uma continuidade ao passar dos anos. E fazer essa sessão também, como que vai funcionar a questão de proteção, a sessão dos direitos aos criadores, como que isso vai acontecer dentro de hipóteses específicas, atendidos os interesses institucionais da AGU. Aqui chega um ponto que eu gosto de falar muito, entre todos os outros, mas é porque envolve todos os nossos colegas lá do Laboratório de Inovação, os coordenadores de eixo. Então, como é que dentro do Laboratório de Inovação, e aí vou voltar um pouco lá em 2023, a portaria de criação do Laboratório de Inovação da AGU de 2023 tem a previsão da criação de 6 eixos prioritários. São matérias, são núcleos temáticos que a Advocacia Geral da União entende como estratégicos, como prioridades dentro da casa. Então, quais são essas 6 matérias? A gestão do conhecimento, governança, a transformação digital, a sustentabilidade, soluções jurídicas inovadoras e métodos resolutivos. Métodos resolutivos têm a nomenclatura um pouco mais extensa dentro da portaria, e na portaria ela consta como métodos adequados de solução de conflitos e desjudicialização. Dentro do regimento interno do laboratório, o métodos resolutivos, e aqui eu estou falando um pouco mais dos métodos resolutivos, porque é o eixo prioritário que eu sou a coordenadora, muito se discutiu e eu sempre defendi de que a atuação da advocacia pública ela precisa ser proativa. Precisamos entender que não é apenas a desjudicialização que deve ser foco da inovação, mas como prevenir a judicialização das questões dentro da administração, fora da administração, como evitar a judicialização, aprimorando os nossos atendimentos, aprimorando os nossos serviços, identificando o trabalho junto com as ouvidorias públicas, fazendo a conexão para fazer com que isso não seja alvo de um processo judicial que vai impactar não só o Poder Judiciário, mas também impacta outros atores, e também diminui a sensação de valor público nas políticas públicas. Então, é importante trabalhar esses 6 eixos, eles são eixos interrelacionados dentro do Laboratório de Inovação. Os 6 coordenadores têm as suas equipes, eu deixo aqui o QR Code, vocês vão poder conhecer os nomes de cada um dos colegas que atuam de forma voluntária dentro deste laboratório, lá vai ter específico quem atua na coordenação, quem integra cada um desses eixos. Dentro desse site do Labori também tem as nossas ações, os trabalhos que nós desenvolvemos nesse tempo, durante esses últimos anos. E como que, quando veio, então, né, a notícia de que a AGU seria uma ICT, trabalhando dentro da política e inovação, e agora com a fixação do Labori como NIT, como núcleo tecnológico, ele trouxe esse questionamento, afinal, como que os eixos prioritários, essas 6 áreas que são estratégicas dentro da instituição, como que elas vão contribuir? Como que será feito? Quais são as atribuições? Quais são as responsabilidades? Para começar a delimitar exatamente e nortear o nosso trabalho e também dar o ponto de início, fazer com que a gente prosseguisse um trabalho a partir daquilo que já está fixado na política de inovação. Então, colocamos da seguinte forma, aqui eu vou ter mais um também, então, são 6 estruturações das contribuições do eixo, aqui eu trago 4, na sequência eu vou trazer mais 2. A nossa função dentro da coordenação e dentro de cada um dos eixos, e nisso nós conversamos, fazemos reuniões periódicas a cada 15 dias, mas a gente acaba conversando todo dia, então, é um contato muito direto, porque dentro da inovação é muito provável, e isso tem acontecido bastante, de que uma temática não esteja especificamente só voltada a um eixo prioritário.
Então, aquilo que está dentro do eixo de governança também envolve transformação digital. O que está envolvido em sustentabilidade também envolve métodos resolutivos. A gestão do conhecimento também se vincula a soluções jurídicas inovadoras. O trabalho dos eixos, eles não são trabalhos isolados, nós não somos ilhas, nós temos que trabalhar como uma engrenagem, fazendo sempre a maior comunicação, explicando o que está acontecendo dentro de cada eixo. E dentro do formato de ICT e de MIT, cada um dos eixos vai ser responsável por fazer a análise e enquadramento, avaliando a aderência temática dos projetos, identificando, fazendo um mapeamento dos riscos, analisando se isso tem ou não alinhamento institucional. A Advocacia Geral da União trabalha dentro de um mapa estratégico, que a cada 4 anos é revisado. Então, hoje nós estamos na vigência do mapa estratégico, no nosso plano estratégico 2024-2027, e lá nós temos todas as nossas principais diretrizes como instituição, como a Advocacia Geral da União, a Advocacia Pública, e como que isso deve ser feito. Então, fazer esse alinhamento institucional é extremamente relevante, fazer os pareceres temáticos com apoio à decisão, a estruturação dos projetos. Fazer a estruturação do projeto é o primeiro grande passo dentro da inovação. Construir um projeto bem feito, com clareza, a formação dos PITs, que a gente fala muito sobre os PITs, que é a estruturação da fala. Então, eu tenho uma ideia, ela é inovadora. Eu me fiz a pergunta de por que isso é importante, por que isso é necessário, isso é um produto, serviço, é um processo, como que eu vou desenvolver, a quem isso se aplica, qual é o problema que eu quero solucionar, quem são as pessoas que vão ser atingidas por essa minha solução, qual é a solução que eu desenho. Eu preciso de recurso, eu não preciso de recurso, eu tenho instrumentos, quem vai me ajudar a executar esse projeto? Eu preciso estruturar essas questões. Eu tenho outras perguntas que eu tenho que falar. Quais são os setores que estão envolvidos nisso? Quem pode me ajudar? Então, essa estruturação de projeto, esse alinhamento temático, a definição do problema. Então, eu tenho mais ou menos como funciona muito aí quem atua na academia tem muito esse compromisso, né? Desde a época da graduação, quando a gente elabora os nossos trabalhos de conclusão, de fazer realmente ter uma metodologia, trabalhar com todos os questionamentos específicos, os nossos problemas, objetivo geral, objetivo específico, fazer essa estruturação para conseguir validar as soluções, inclusive fazendo sugestão de entregas, indicadores de sucesso, os critérios. Dentro aqui da AGU nós temos esses indicadores também, revisar tecnicamente os planos de trabalho, e isso funciona como um apoio à execução. Então, essa é a sequência que nós trabalhamos. Estamos iniciando o trabalho, é tudo muito novo ainda para nós, então, estamos aprendendo todo dia um pouco sobre isso. Fazer esse apoio, então, à execução, acompanhando as entregas temáticas, vendo o que não funcionou. Afinal, nem tudo acontece de forma simétrica, mas são nas assimetrias que nós temos as grandes oportunidades de melhoria e os aprendizados mais significativos, apontando os ajustes necessários, esse apoio que existe entre os coordenadores, as equipes, a coordenação, ver quem está fora do laboratório que pode nos auxiliar, buscar parceiros. Então, por exemplo, o Laborinho integra uma rede de laboratórios que reúne laboratórios de todo o Brasil, e essa troca de experiências, essa divisão das nossas frustrações, tudo isso é muito rico e muito importante para que a gente visualize que aquilo que parece muito distante hoje, às vezes, é só uma questão de persistência. Fazer a coesão técnica, então, a coerência técnica, ela traz objetividade, traz racionalidade e faz com que também nós tenhamos um pouco mais de força nos argumentos quando nós pensamos em sugerir uma inovação, porque os questionamentos vão vir. Então, é muito importante que nós tenhamos coerência técnica em cada um dos nossos projetos. Trabalhar no monitoramento e prestação de contas, tudo aquilo que é feito dentro do poder público é preciso trabalhar em prestação de contas. Precisamos justificar, fazer relatórios, isso faz parte da nossa atuação. Fazer análise desses relatórios, oferecer insumos técnicos, contribuir para avaliação de continuidade ou até mesmo para dizer, bom, esse projeto ele tem realmente muito bem definido o seu problema, eu consegui entender qual é a solução,
Mas, fazendo uma avaliação, não tem como continuar. Ele apresenta riscos que são desproporcionais, ele não consegue avançar em determinados elementos. Então, tudo isso também faz parte desse monitoramento de prestação de contas, até mesmo para colocar fim em determinada iniciativa que ela não mais precisa persistir em determinado ambiente ou em determinada específica, em alguma situação específica. A inovação e a propriedade intelectual, auxiliando na avaliação das criações, trabalhando com aplicações práticas, verificando as oportunidades do mercado, contribuir para estudos e tendências, analisar a conveniência de divulgação a sigilo, e esse aqui é um ponto bem interessante, a proteção dos direitos autorais, a proteção da propriedade material intelectual, proteção de dados, os conceitos próprios de informações sigilosas ou não, esses elementos são elementos essenciais e estratégicos quando se trabalha em inovação no setor público, para trazer a segurança jurídica e a proteção também daquele espaço em que se está criando, está se desenvolvendo uma solução inovadora. Articulação e geração de valor. Então, momentos como hoje, em que eu tenho essa oportunidade de conversar com vocês sobre o trabalho que nós estamos fazendo dentro do Labori, os momentos em que nós possamos nos encontrar, compartilhar as informações, conectar as nossas dificuldades, aquilo que mais nos preocupa no nosso cotidiano, no nosso trabalho, ouvindo especialistas internos, valorizando principalmente o capital interno que nós temos dentro das nossas instituições, mas também fazendo com que haja uma conexão dos estudiosos externos. E quando eu menciono externos, não são necessariamente aqueles que estão fora do país, mas externos, tendo como relação o ambiente público. Apoiar a cooperação técnica, a formação de parceria com empresas de tecnologia, por exemplo, a produção de materiais de referência. Esse é um ponto muito interessante. A Advocacia Geral da União, e assim como eu vejo também outras procuradorias, eu vejo que a PGM também tem muito isso. A produção de materiais é uma forma que produz um conteúdo e que traz um acesso à informação. Então, são como manuais que podem auxiliar outros municípios, outros estados e até mesmo as universidades, institutos de pesquisa, o meio acadêmico, para que se consiga fazer esse compartilhamento de informações do conteúdo que já foi gerado. Então, internamente, nós conseguimos fazer um estudo, vamos compartilhar esse conhecimento, vamos trabalhar num guia, por exemplo, eu fui uma das coordenadoras do guia de sandbox regulatório, não deixei aqui, até poderia ter trazido para vocês o QR Code, mas o guia de sandbox regulatório foi um documento de grande sucesso dentro do Labori. Nós fizemos uma parceria com o MDIC e, junto com isso, conseguimos lançar já fizemos lançamento da versão em inglês e em espanhol. Foi um dos primeiros documentos no mundo em que trouxe realmente essa estrutura de um guia para a realização de um sandbox regulatório. Então, tivemos feedbacks muito bons do quanto aquilo auxiliou, trazendo fluxogramas, perguntas, afinal, quais eram os espaços para sandbox regulatório, o que é permitido, o que não é, trazendo essa orientação com base em todo o nosso acervo, toda a nossa expertise. Todos os sandbox regulatórios foram analisados, quase 50 experiências nacionais de sandbox regulatórios. Então, esse é um exemplo de um guia, de um produto que foi produzido e que está aí disponível para quem quiser entender o assunto ou desenvolver dentro do seu município. Afinal, como é que eu trabalho dentro de um sandbox regulatório? Isso que eu tenho aqui no meu município é um sandbox regulatório? Qual é a legislação que eu aplico? Então, muitas vezes, para que a gente consiga entender se uma norma é aplicável ou não, eu preciso primeiro entender o instituto, entender a situação fática, e a partir disso, não, então tá, então agora que eu entendi que essa situação, então é essa normativa que eu aplico. A conexão desses fatores e dessas ideias é que um guia, ou um modelo, ou uma nota técnica dá esse insight, faz essa conexão, como se virasse uma chave. Porque, e aí um outro ponto que é importante também, falando ainda mais sobre esses materiais de referência, a gestão do conhecimento nos traz muito dentro do laboratório a visão de que nós temos que trabalhar com uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, evitar os estrangeirismos, cuidar com o nosso juridiquês. Eu sou, como advogada, eu sou muito suspeita para falar, mas eu entendo que aquilo que nós costumamos usar
nos nossos ambientes de trabalho, eles não são os mais comunicativos fora do setor, fora das nossas instituições. Então, é fundamental que nós estejamos habilitados, e eu procuro estudar muito sobre linguagem simples. Eu vejo cada vez que eu estou olhando uma apresentação minha, eu penso, eu poderia ter melhorado essa parte aqui na linguagem simples. Como que eu faço? Então, esse é um aprendizado diário, mas nós contamos dentro da Advocacia Geral da União com um órgão específico, que é a ASCOM, que é a nossa assessoria de comunicação, e lá nós temos outros profissionais que não são da área jurídica e que nos auxiliam muito na produção desses conteúdos, as cores que nós vamos utilizar, quais são as imagens que nós vamos utilizar para tentar levar o nosso estudo, o nosso esforço, toda essa coleta de materiais da forma mais acessível e comunicativa possível. É com essas articulações e com esses elementos que nós vamos fortalecer essa cultura de inovação, e para isso também o Laboratório de Inovação Comunite faz oficinas, faz mentorias, faz capacitações, para que a gente possa auxiliar nesse mundo vasto que é a inovação e os instrumentos jurídicos relacionados a esse ambiente inovador. Eu queria, então, aqui, já quase me encaminhando para o fim da minha fala, apresentar para você sobre o Inova Mais AGU. Foi algo que foi lançado lá em Brasília, junto com o Prêmio de Inovação. Eu tive a grata oportunidade de integrar a comissão de avaliação do primeiro Prêmio de Inovação da Advocacia Geral da União. Foram 62 projetos, então, o primeiro Prêmio de Inovação da AGU, ele era voltado internamente para a carreira, que os membros que desenvolveram suas iniciativas, com mais de 3 meses de implementação prática, poderiam se inscrever e passariam por esse comitê de avaliação. Eu era uma das avaliadoras. Eram duas categorias específicas, e depois, depois dessa análise técnica, essa avaliação, os finalistas recebiam a votação por toda a casa. Então, todos votaram nas iniciativas, então isso promoveu, fez com que os colegas conhecessem o que está acontecendo dentro de cada uma das carreiras. Outros colegas, mas essa iniciativa eu achei muito interessante, isso aqui eu quero ver se aplico aqui. Então, fazer essa conexão de ideias, principalmente para nós que somos grandes, estamos tão distantes dentro do nosso país, o nosso país é gigante. Então, foi muito interessante ver, e foram conferidos prêmios em dinheiro para os colegas que tiveram essa atuação e todo o suporte, como eu estava mencionando antes. Esse prêmio foi, junto com o prêmio de inovação, que foi o primeiro prêmio de inovação da AGU, nós lançamos esse portal, que é do Inova Mais AGU, que é uma carta de serviços, e eu deixei aqui para vocês esse QR Code. Nesse QR Code, ele já lança direto nesse ícone exibir todas. Então, esse espaço em que nós identificamos produtos e serviços inovadores e que acontecem, e que tem esse propósito de fortalecer essa gestão e governança da inovação, vocês podem conferir dentro dessas categorias temáticas que foram filtradas. Então, as iniciativas foram filtradas: inteligência artificial, gestão de conhecimento, gestão de dados, automação, tecnologias jurídicas, ou então vocês podem exibir todas, né? E aí tá ali no QR Code, para que vocês possam conhecer um pouco das iniciativas que nós temos aqui na Advocacia Geral da União. Esse é um outro site, tem um projeto de muito sucesso, que é do nosso coordenador Bruno Portela, que ele lançou as caravanas de inovação. As caravanas de inovação é quando o Laboratório de Inovação de Advocacia Geral da União vai até um estado e trabalha toda a questão da inovação e dos desafios da advocacia, dos gestores, em loco. Então, o Laboratório de Inovação faz um acordo de cooperação com o estado para trazer as caravanas. Nós estamos agora, a próxima caravana que vai ser no Espírito Santo, depois vai ter na Bahia, e tem mais outros que estão na perspectiva. Fizemos também no Ceará, no Paraná, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E cada uma dessas, todos os envolvidos apresentaram os seus desafios, compartilharam os seus problemas, demonstraram o que precisava, o que eles sentem que é de extrema urgência, o que é prioridade dentro das suas realidades.
para que nós possamos, então, fazer essa, esse trabalho conjunto. Então, aqui nesse site, a Advocacia Geral do Labori criou um mapeamento de todos os desafios que foram feitos durante as caravanas de inovação. E faz com que seja possível pessoas indicarem, eu quero contribuir com essa solução, seja do setor privado, seja do setor público, para que se possa, então, apresentar a possibilidade de ser um parceiro naquele desafio, ou mesmo de conhecer e também fazer essa conexão entre as pessoas. Já me encaminhando para o fim, muito querendo ver o que vocês estão escrevendo pelo chat e poder compartilhar esse espaço de fala com vocês também. O laboratório de inovação, quando a gente começou a estudar, bom, afinal, o que significa ser uma ICT, né, uma instituição de ciência, tecnologia e de inovação? Começamos a identificar outras iniciativas, porque dentro da nossa realidade, temos as universidades federais, que são ICTs, as instituições federais de pesquisa. Fiz também a menção agora ao IBAMA, mas, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, no ano passado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também é uma ICT, tem se aproximado, por exemplo, da Universidade da PUC, que também fez um acordo. Então, a URGS é uma ICT, acredito, a UERGS, acho que eu pronunciei correto, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também é uma ICT. Então, o Tribunal de Contas da União também tem esse formato de CT, a Advocacia Geral da União. Nós temos hoje a expansão dessa forma de atuação dentro da inovação no setor público. E, junto com isso, a Advocacia Geral da União recebe bom, vocês, AGU, se vocês tiveram agora esse reconhecimento formal, por um ato formal, mas e na prática? Como que isso impacta, né? Quais são os ganhos institucionais? Por que que a AGU quer ser uma ICT, né? Por que que isso é algo que seja necessário? Por que que foi uma opção da AGU? Outra pergunta, que é muito recorrente. E o impacto financeiro, o impacto orçamentário? Não tem como não pensar nisso. Cada situação, cada implementação dentro da gestão pública precisa primeiro, eu digo primeiro porque é o que a gente acaba acontecendo, precisa de orçamento. Quais são os servidores? Quem é que vai trabalhar? Como é que nós vamos organizar isso? Vai ter aumento de custo? São perguntas automáticas que nós fazemos dentro do setor público. Então, são perguntas que nós recebemos também com frequência e sobre o quadro de pessoal. Afinal, vamos ter um laboratório de inovação, vamos ter o laboratório de inovação com o NIT, somos uma ICT, quem vai trabalhar e vai fazer tudo isso? Não é pouca coisa que nós temos para fazer. Quem é que vai fazer isso? Como é que nós vamos capacitar essas pessoas? Como é que nós vamos identificar o perfil dos colegas que têm interesse em trabalhar com isso, que vão trabalhar e vão ter a dedicação necessária para fazer esse trabalho? Então, são perguntas que nós recebemos com frequência. Eu trouxe aqui a como que nós respondemos a isso. Então, o reconhecimento da ICT, ela tem como objetivo fortalecer as nossas atividades institucionais finalísticas. Nossa intenção é uma padronização, a celeridade, trazer segurança jurídica, mas fazer uma atuação preventiva. Fiz a referência de que a judicialização não é o melhor lugar para que a gente possa falar sobre as políticas públicas. Elas acontecem? Sim, tanto que o nosso volume de trabalho é enorme e temos muitos desafios também por conta disso. Mas a política pública, ela tem como intenção a funcionamento iniciar pelo Poder Executivo, que vai fazer a gestão, e o gestor público aplicar. Então, essa visão do que é a visão de Estado, a visão do poder estatal para aplicar as políticas públicas, ela precisa ter uma atuação preventiva, mas também com técnica, com substância daquilo que é coletado em dados, daquilo que acontece na realidade, ter essa atuação preventiva. Incorporar soluções inovadoras, que sejam baseadas em tecnologias de informação, inteligência artificial, business intelligence, que é o que a gente fala de análise de dados. A Advocacia Geral da União faz muito, trabalha muito isso. O volume de dados que o governo federal tem toda uma gestão específica. Então, essa análise de dados, ela precisa repercutir de forma favorável e positiva no direcionamento das políticas públicas, promovendo a redução de custos, buscar a melhoria da qualidade dos nossos serviços jurídicos prestados, afinal,
É através daquilo que nós estamos prestando como serviço jurídico que nós estamos prestando as orientações. Uma atuação que seja estratégica, preventiva e formar as redes de cooperação. Não pensar a advocacia pública como algo isolada dentro de cada esfera do governo federal, ou muito menos isolada enquanto um país. Nós somos uma advocacia pública nacional, a advocacia pública composta pelos municípios, pelos estados e pela União e pelo Distrito Federal. A existência de impacto, então, o Labori faz sempre questão de mencionar de que não existe como condicionante impactos financeiros orçamentários. A AGU fez um estudo e uma análise muito específica, identificou que não se teria aumento de custos administrativos, que nós não teríamos custos operacionais e que não se teria nenhum investimento como consequência. Referi anteriormente que a atuação dos membros são voluntária, ou seja, nós temos outras atuações que não dentro do Labori. Agora, alguns membros estão destacados especificamente para o Labori, mas são membros que já estavam. Então, é um corpo de pessoal, um organismo todo que se junta, somando esforços para fazer essas entregas, fazer esse estudo, fazer essa dedicação específica, sem prejuízo daquilo que também já fazia anteriormente. As iniciativas de apoio, cooperação, elas podem ser estruturadas, então, os exemplos que nós trabalhamos anteriormente, existe com ou sem repasses de recursos financeiros. Eu consigo identificar, e principalmente agora, depois de ter trabalhado na comissão, sendo uma das avaliadoras do Prêmio de Inovação, o quanto nós somos criativos. As iniciativas que foram submetidas dentro da AGU não tinham impacto financeiro. E as iniciativas foram sendo desenvolvidas. É claro que quando os colegas identificavam um problema muito grande, aquilo era às vezes tão sufocante, né? Eu preciso resolver isso aqui de outra forma. Eu preciso criar algo que facilite o que faça eu ter um trabalho que eu possa desenvolver. Então, cada iniciativa que foi valorada tinha essa situação. Então, a inovação, quando eu penso em inovação, ela não necessariamente envolve repasse de recurso financeiro. Pode exigir? Sim, pode. Por isso que é bom ter sempre essa divisão. E não há, então, por isso, uma presunção de impacto orçamentário automático. Acho que essa é a frase que resume de que quando a gente pensa numa ICT, não existe presunção de impacto orçamentário automático. No caso da ampliação do quadro, é aquilo que eu também já tinha mencionado, tem que se ter em mente de que uma ICT, o NIT, ele envolve sim impacto organizacional. Vai ser necessário identificar quais são as pessoas que irão trabalhar nisso, desenvolver os fluxos de trabalho, que nem nós fizemos a portaria que criou tem a política de inovação, a portaria que criou o laboratório de inovação. Nós temos a nossa política de inovação da AGU, temos o nosso regimento interno, temos as nossas normativas internas. Tudo isso para que nós possamos fazer um trabalho. Quando a Tatiana ou quando qualquer outro colega não mais estiver, os fluxos estão definidos, as portarias estão fixadas, o trabalho prossegue. Então, esse é o impacto organizacional que exige essa dedicação, essa criação, para que se tudo possa correr da melhor forma quando tudo começar a realmente funcionar e vocês verem o quanto as demandas vão surgir e que o volume vai ser muito, muito expressivo e muito significativo. Deixa eu passar então aqui, já encerrando a minha apresentação, quero deixar o meu contato, fazer o meu agradecimento novamente a Cedim, a Ângela, a Helena, que estão aqui no apoio técnico, a doutora Daniela Cravo, a todos que estão aqui e que me ouviram. Deixo também o link para quem quiser se conectar via LinkedIn. Eu vou finalizar, vou parar de compartilhar e vou então abrir o espaço para me disponibilizar, responder aquilo que eu souber e também tentar ler um pouco aqui do chat. Obrigada, doutor. Então, está aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora Tatiana. Pelo que nós vimos no chat, eu acho que o pessoal não fez perguntas, nós estávamos ali acompanhando. Então, se alguém quiser abrir o microfone, né, doutora, não tem problema. Eu vou deixar o meu microfone aberto e agora eu vou ler o chat e vou responder boa tarde para a Júlia, para o André, para o Daniel. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Para o Daniel, que foram dando boa tarde, então eu vou responder
para a Laís, que vocês foram se apresentando, para o Gustavo, boa tarde, Gabriel, Leonardo, Fábio, Lara, Rodrigo, Isabela, Sabrina, Gustavo. Algumas siglas eu não conheço, pessoal, mas vou tentar identificar um pouco de cada um de vocês aqui. Se quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Maria Luísa, boa tarde, Rafaela, boa tarde, Paulo, Felipe, Letícia, Wagner, Rodrigo, Júlia, Andressa, Lucas, o Igor, o Lucas, a Giovana, o Marcel, a Gabriele. Podem continuar escrevendo enquanto eu estou aqui, né? Por favor, levantem a mão ou sintam-se à vontade também para fazer uso, né? Aqui estamos numa sala, mas como se estivesse em presencial, então fiquem bem à vontade. O Edson, a Bianca, a Rebeca, o Erickson, a Crice, a Luizele, o Everton, a Raquel, o Gabriel, Natália, Pamela, Silvano. Obrigada, que bom ver que vocês gostaram. Aqui a Camila. Professora, eu gostaria de saber um pouco. Ah, aqui. A Fabiana fez uma pergunta. Eu leio, Angela, como é que. Pode ler, se a senhora quiser ler, não tem problema. Se a Fabiana também quiser, mas eu imagino que se ela escreveu aqui, eu falo, né? Mas, por favor, fique bem à vontade para falar comigo. Boa tarde, sou assessora de comunicação da PGM. Olá, Fabiana. Deixa, não, espera aí, pessoal, que senão eu vou perder a pergunta aqui. Só um minutinho que começou. Deixa eu ver. Aqui. E gostaria de saber um pouco mais sobre a atuação da comunicação no MIT. Então, Fabiana, o que que eu posso mencionar sobre esse ponto em específico? Nós temos um eixo que é o eixo de gestão do conhecimento, responsável por essa análise do que nós temos dentro do site. Então, alguns artigos que nós procuramos compartilhar. Nós temos a Ascom. A Ascom é o setor específico sobre comunicação da AGU. Então, ele é que faz gerenciamento do site, das redes sociais, faz a análise dos materiais, eles trabalham com a parte de diagramação, fazem as formatações, os designs. Eles têm uma atuação muito transversal e uma demanda bem grande também. Temos também canais como podcast, que agora vai ser desenvolvido. Todos esses meios de comunicação ficam com a Ascom. Nós temos muitos projetos relacionados a, por exemplo, termos, em pensarmos, né? E são projetos que a gente está trabalhando, discutimos muito, inclusive, no setor de governança, que nós temos que ter um manual de comunicação, temos que ter alguns formulários, temos que tentar identificar como melhor fazer a gestão das informações que chegam. Nós temos um, e-mail específico, então nós, no início, nos questionamos, vamos, criar vários e-mails ou vamos ter um único e-mail e a partir, então, por exemplo, o NIT, o Labori tem um único e-mail e esse e-mail é que recebe as demandas, temos uma pessoa dentro da coordenação que trabalha com todas as formas de sigilo, organização dessas informações, para fazer a destinação a cada setor específico. Então, é assim que nós trabalhamos até agora. Nós temos planos de melhoria, então, para fazer a análise específica de integridade, comunicação, fluxo, tudo isso vamos construir. Então, esse está dentro do nosso escopo de desenvolvimento. Não Obrigada. sei, Fabiana, se conseguir responder, mas é o que nós temos de informação até o momento. Dentro do site do Labori, eu não sei se eu vou conseguir, de repente eu posso até compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir uma tela específica, mas dentro do site do Labori, nós temos também quem nós somos, um repositório digital. Esse é um repositório digital que, provavelmente, que estamos junto com a DTI, pensando em ampliar. O que nós fizemos até o momento, foi centralizar dentro de um repositório digital o assunto específico sobre consensualidade. Então, no assunto da consensualidade, nós reunimos todas as normativas que nós encontramos sobre consensualidade. Tínhamos essa dificuldade interna. Quando algum colega pensava se podia ou não trabalhar algum assunto específico sobre mediação, conciliação, não se tinha isso muito dentro de um único canal. Então, fizemos esse repositório digital e a ideia é fazer para todos os eixos. Então, eu acredito que o importante também dentro da assessoria de comunicação que eu
escuto muitos colegas falando, de ter esse fluxo de comunicação. Afinal, ó, isso vai ser comunicado, é isso que a gente vai publicar, trazer muito próxima sempre essa ideia, para que haja uma coerência institucional naquilo que é levado ao público e tentar, da forma mais ágil possível, responder a quem nos procura. É muito ruim quando alguém manda um e-mail e não tem uma resposta. Então, a assessoria de comunicação pode também, aí, claro, dentro das atribuições, como é feito isso dentro da PGM, eu não conheço, mas dentro da AGU temos a ouvidoria, temos canais de comunicação, o governo federal também tem vários portais de comunicação especificamente sobre isso e tem esse compromisso de a busca constante de agilizar o tempo de resposta e o fluxo dessas informações. Deixa eu seguir aqui no chat. Muito obrigada, Marcel, obrigada, Everton. Ariel, muito obrigada, obrigada, Ítalo. A Daniela também disse muito obrigada. Luiz Fernando, eu também agradeço. Marcele. Obrigada, Marcele, pelo elogio. Gostaria de saber como funciona na prática o uso de ferramentas desenvolvidas pelo laboratório e por outras procuradorias. São feitos acordos de cooperação. Dentro dos acordos de cooperação, são formalizados o que vai ser ou não desenvolvido, compartilhado. E existe também um setor específico sobre isso. Então, esse também, como a nossa política de inovação foi publicada recentemente, o que nós fizemos qual foi a nossa primeira visão? Precisamos compartilhar os desafios. Então, a caravana de inovação da AGU tem esse propósito. Vamos mapear. Então, o nosso primeiro desafio foi: vamos mapear quais são os nossos problemas. Identificar o problema é o primeiro ponto da inovação. Afinal, precisamos ter um propósito daquilo, qual vai ser a destinação do nosso trabalho. Então, foi feito um mapeamento e temos como compartilhar aquilo que foi mapeado de uso público, de forma transparente, acessível em todo o Brasil e online. Fizemos, então, esse desafio. Como que nós vamos comunicar o que nós temos dentro da AGU em termos de ferramentas? E aí, eu até posso compartilhar novamente, lá dentro do site do Labori, então, a Advocacia Geral da União, Labori, tem a parte específica sobre uma carta de serviços, e nessa carta de serviços temos toda, na opção, acho que até de repente eu compartilho de novo, Ângela, para conseguir Pode responder ser, aqui doutora. para Marcele. Vou pedir licenças colegas para compartilhar aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui no share. Voltar para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui do começo. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Acho que eu vou botar do começo. Vou passando. Aqui, serviços técnicos. Aqui sobre os eixos, as contribuições. Aqui. Aqui no Inova Mais AGU, foi onde nós compartilhamos e tentamos colocar assim, e estamos fazendo, né, como está previsto na nossa política de inovação, nós temos 360 dias, espero que seja possível nesse prazo, senão eu também acho muito justo e válido que sejam prorrogáveis, mas a portaria não traz essa previsão, de mapear toda a nossa produção intangível, né, as nossas propriedades intangíveis. Aqui, nesse site específico, nós já colocamos aqui nesse ícone, esse QR Code, se ele não tiver depois acessível, eu posso até botar o link aqui para vocês no chat. Nesse ícone que nós temos aqui abaixo de governança, onde diz todas, ali estão todas as iniciativas da AGU para cada uma dessas ferramentas. Então, ali é possível compartilhar, afinal, o que que nós estamos falando? Em cada um desses ícones, é possível identificar a descrição desses projetos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês no chat um link direto. Depois me digam se funcionaram os QR Codes para tentar. Então, esse é outro elemento que eu quero esclarecer. O laboratório de inovação, ele não desenvolveu especificamente as ferramentas são reunidas, o laboratório pode desenvolver, mas hoje todas as ferramentas que estão disponibilizadas, elas foram desenvolvidas dentro da AGU. O laboratório, sim, pode auxiliar e vai conduzir, mas a produção, ela envolve todas as equipes e a nossa função é realmente trabalhar na condução do projeto, auxiliar na execução dessas inovações.
Então, essas são as ferramentas que são desenvolvidas, foram desenvolvidas pela AGU e que o laboratório faz, digamos assim, essa ponte para tentar atuar. Existe também um espaço seguro dentro do laboratório para isso. Só que como para nós estamos com a nossa política de inovação recém publicada, estamos estruturando tudo isso, vamos ainda definir cada um desses elementos e as nossas posições dentro do NIT. Fizemos essa estruturação e agora vamos ver como que isso vai acontecer também. As caravanas de inovação, sem dúvida, foram as iniciativas que fizeram um maior compartilhamento dessas ferramentas que são utilizadas. Então, lá dentro do site do Labori, também é possível ver o que já foi feito nas caravanas, acompanhar cada uma das edições. As caravanas, inclusive, mesmo que não tenha ido para o estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não esteja em Porto Alegre, é possível fazer inscrição para acompanhar as fases virtuais, ouvir os colegas de outros locais. Então, é bem interessante também, para quem tiver interesse, participar desses eventos, dessas reuniões que são prévias das caravanas. Então, Marcelo, depois me dá o retorno. Não sei se consegui te responder. André. Bom, aqui o André me pergunta, obrigado a todos que estão dando perguntas. Vou ler a pergunta do André. Como equilibrar o volume de dados, a judicialização e o tamanho do Estado no contexto de políticas públicas? Quem tiver essa resposta pronta, realmente vai ter uma chave de ouro na mão. O que eu consigo responder, André, esse é um desafio diário. O que eu consigo responder é que a primeira coisa que se precisa fazer é ter consciência exata sobre os dados. O primeiro passo para pensar em equilíbrio é ter noção do tamanho do problema, ou do tamanho daquilo que é necessário. Então, ter uma gestão, uma governança específica de dados, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, ter a exata noção do mapeamento daquilo, das atividades necessárias dentro da procuradoria é o primeiro passo para identificar, essa política pública não está dando certo. Ah, aqui tem alguma coisa que está acontecendo. Nisso aqui o Poder Judiciário está interferindo além daquilo que era necessário. Nisso aqui a gente precisa ajustar. Os dados, o mapeamento dessas informações é o primeiro passo para buscar o equilíbrio entre aquilo que existe e aquilo que precisa ser feito, daquilo que tem que ser corrigido. Então, um sistema de informação que eu sei que a doutora Daniela Cravo está muito envolvida na atuação das ferramentas, na Secretaria de Gestão, com a parte de tecnologia. Então, essas iniciativas são cruciais e estratégicas para que se possa analisar isso. No momento em que eu consigo mapear o volume das minhas demandas, eu consigo setorizar cada uma dessas demandas, identificar quais estão puxando mais. Ah, então nós estamos com muitas demandas sobre vagas de creche, estamos com muitas demandas em saúde. O município de Porto Alegre está sendo muito demandado para atender moradias, desocupações, invasões, imóveis públicos. O que mais? Questões fiscais, eu estou com demandas de execução fiscal muito alta, então, de repente, é o setor fiscal que precisa mais auxílio na parte da cobrança, da recuperação desses ativos, para não gerar execuções fiscais, atuações extrajudiciais para cobrança de créditos. Só o mapeamento vai poder te dizer como fazer o equilíbrio desse volume. Agora, o volume de dados depende de uma governança de dados, né? Então, tem que ter uma equipe que tenha um conhecimento específico de ferramentas de tecnologia da informação. Muito se usa as ferramentas da Microsoft, Power BI, são instrumentos interessantíssimos para fazer análise de dados, volumes de dados que podem ser extraídos às vezes, inclusive, não sei como que também está dentro da PGM a questão do volume físico de informações, mas tudo isso sendo reunido, é possível entender o contexto das políticas públicas dentro do Estado. A comunicação entre procuradorias, então, por exemplo, existem muitos eventos em que é possível ouvir procuradores de outros municípios. Antes de ser procuradora federal, eu era procuradora de município. Eu era procuradora de município no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Foi onde eu me apaixonei pela advocacia pública e eu tive certeza que era o que eu queria fazer assim dali para frente, né? A minha função
era realmente atuar como advogada pública. A realidade dentro de um município, ela apresenta diversos desafios, que não são nem um pouco, às vezes, parecidos com aqueles que estão, às vezes, dentro da mesma região metropolitana. Então, para entender um contexto de política pública em nível de Estado, é interessante que haja algum tipo de conexão entre os procuradores de município, algum evento, algum workshop, algo que possa, pelo menos, fazer com que as pessoas se comuniquem, se reúnam. E por isso que eu falo muito e defendo muito a questão das redes de cooperação. Isso é uma grande conquista da ICT. A ICT, ela traz essa visão de abertura, abertura ao diálogo, abertura à cooperação, abertura ao compartilhamento das soluções, a entender que falar sobre problemas não é vergonha para ninguém, falar sobre aquilo que os equívocos, aquilo que não está bom, tudo isso a ICT te auxilia, ela dá esse espaço de diálogo, de fala, para que se possa contextualizar e entender mais o que está acontecendo. E a partir disso eu consigo identificar, inclusive, o que eventuais políticas públicas que estão sendo executadas com algum tipo de déficit em outro município impacta no meu município. Então, eu em Porto Alegre, nós aqui em Porto Alegre, não estou em Porto Alegre, mas estou falando como se estivesse. Dentro de Porto Alegre, nós estamos recebendo demandas de outros municípios, nós fizemos contato, estamos em contato com outros municípios para entender, nós estamos saturando, estamos carregando, sobrecarregando alguns dos nossos setores, órgãos, secretarias, em razão de alguma situação específica da região metropolitana, do interior. Como que isso está acontecendo? Então, os dados da Procuradoria do município não vão ser suficientes para isso, mas as redes de cooperação e de diálogo são a ponte necessária para isso. Não precisa existir necessariamente um compartilhamento de dados. Não sei se eu consegui explicar essa parte, porque o compartilhamento de dados tem uma série de regras dentro do setor público, mas é possível sim formar redes de cooperação. E essas redes de cooperação vão trazer essas informações que são estratégicas, o mapeamento estratégico para isso. Espero, André, que eu tenha contribuído. Deixa eu seguir aqui, então, na Bianca. Obrigada, Bianca. Pois não. Dentro de processos que envolvem questões ambientais, o município pode utilizar laboratórios próprios dentro de sua estrutura para análise e elaboração de sua defesa, ou deve ser por contratação externa. Tudo aquilo que for dentro do município tem que ter uma consultoria PGM. Então, essa análise tem que ser feita dentro da Procuradoria-Geral do município. As ICTs dependem de um reconhecimento específico do chefe da instituição. Então, por exemplo, a AGU foi reconhecida como ICT pelo ministro, e para isso foi feita uma série de análise, pareceres. Então, tem que envolver necessariamente o setor jurídico para avaliar como que isso vai acontecer. Cada município pode virar uma ICT. Então, por exemplo, a PGM pode ser uma ICT. Como que ela vai fazer isso? Por análises jurídicas, por um reconhecimentos específicos, avaliação do seu grau de maturidade. Esses elementos vão subsidiar e vão trazer essa confiança de como que isso vai acontecer dentro da instituição. E a partir disso avaliar isso, vai trazer quais benefícios para a minha instituição? O que eu preciso fazer? Será que a minha realidade vai ser como da AGU, que não precisou aumentar, não precisou investimento, orçamentário, não teve a questão de contratação? Eu consigo reorganizar as pessoas que estão trabalhando hoje para que elas se dediquem especificamente ou de forma concomitante com as suas atividades atuais dentro de um laboratório? E aí eu acho muito interessante, pessoal, compartilhando até uma visão que eu tinha. Logo quando eu recebi o contato e eu fui convidada para trabalhar dentro de um laboratório de inovação, eu tinha a minha visão de laboratório como aqueles laboratórios com instrumentos específicos, o ambiente que eu tinha de laboratório da época da escola, ou até mesmo daquilo que a gente vê ou consegue avaliar, os laboratórios científicos de pesquisa avançada. Eu não conseguia visualizar muito um laboratório que não mexesse necessariamente com instrumentos próprios de ciência. Eu tinha, e com a visão hoje de laboratório focada em pessoas e contexto,
em construções, em diálogos, eu percebi que o laboratório é muito mais do que isso. O laboratório é um espaço seguro para o desenvolvimento e análise, com verdade dos problemas. Então, eu vejo o laboratório hoje assim. E a partir disso, que a função do advogado público é relevantíssima, porque é ele que vai dar a nossa segurança de o que nós estamos fazendo é legal. Se nós tivermos questionamento, nós temos fundamento, nós temos a estruturação, temos os pareceres, as notas técnicas, temos a avaliação dos impactos organizacionais, fizemos um mapeamento dos nossos riscos. E sempre contem eu sei que a PGM tem uma relação muito próxima com a Advocacia Geral da União, tanto que estou aqui. Então, eu tenho certeza que a Advocacia Geral da União, Labori, vai estar aberta também para auxiliar naquilo que for preciso. Então, é isso. Espero que dessa forma vejam esse espaço do laboratório como um grande passo de construção, né, de melhoria. Então, não vejo como contratação externa, mas isso é uma avaliação específica. Eu sempre penso que o que nós temos dentro de casa é um capital humano suficiente, capaz, e que temos como desenvolver isso aqui, mas isso é uma escolha institucional. A ideia do Laboratório de Inovação e da ICT pública, ela é desenvolvida dentro do próprio órgão, da própria instituição. Essa é a ideia. Ah, então tá. Aqui, ó. Ah, aqui é a Sabrina. Doutora, a senhora fez menção aos riscos envolvendo a gestão de dados na inovação. Na sua visão, quais são as principais dificuldades que as ICTs acabam enfrentando nesse cenário? Mapeamento de dados. Ah, agora, a AGU vai lançar para o seu público interno uma trilha de capacitação de LGPD. Eu recebi algumas aulas para gravar, fiz a gravação dessas aulas. Muito obrigada, pessoal. As perguntas são excelentes. Assim, eu estou muito contente com as perguntas de vocês. Muito boas perguntas. E numa dessas aulas, eu fiz a seguinte, tratei, né? Conversei na gravação, né? Eu preferia que fosse presencial, porque aí a gente consegue conversar, sempre tem algum lugar para a gente escrever, algum papel para a gente colar. Eu gosto muito desse formato presencial e analógico. Mas aqui também a gente pode tentar fazer parecido. Se confunde muito ainda hoje as questões de proteção de dados, sigilo de informações. Eu sempre penso em informações como sigilos lá pela lei, a proteção de dados pessoais, entender o que são dados pessoais sensíveis, dados públicos mais protegidos por sigilo, que aí a gente está falando um pouco mais sobre a lei de acesso à informação. Dados manifestamente públicos, ou seja, os dados pessoais manifestamente públicos, como aqueles em que o titular entende que vai publicar nas suas redes sociais, vai deixar disponível. Como que tudo isso se conecta? E nós temos os dados fiscais. Essa noção de categorização dos dados, mapeamento dos dados, é um primeiro desafio. Então, a gente precisa ter capacitação para compreensão e noção exata dos conceitos. Com essa clareza do que é cada tipo de dado, cada tipo de informação, eu vou conseguir classificar, entender, não, isso aqui é um dado pessoal, isso aqui é um dado pessoal sensível, isso aqui eu não consigo anonimizar, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso faz parte do mapeamento. Esse mapeamento é que vai dar a resposta sobre os riscos. E a partir desses riscos, eu vou criar o meu plano, o meu gerenciamento, a minha governança. Eu vou estruturar a minha equipe, que vai ser responsável por isso. E às vezes é um eu-equipe, né, pessoal? Aqui na GU a gente também tem o eu-equipe. Mas mesmo o eu-keep vai ter que tentar, de alguma forma, precisa se capacitar, ele precisa receber isso da sua instituição, ou buscar meios de capacitar, e aí também contar, né, com essas redes de cooperação, né, um laboratório, buscar esses guias, essas referências, essas notas técnicas, no material até que eu desenvolvi para a capacitação da Escola Superior da AGU, tratei sobre isso, alguns guias que estão específicos dentro do governo do site federal, do governo federal. Então, no meu ponto de vista, essa é a primeira dificuldade. E é uma dificuldade que vai se setorizando, e ela envolve uma coisa que o Daniel Solov, que é
que trata sobre proteção de dados, ele fala do DataVu. DataVu é aquilo, não está tão necessariamente específico só com proteção de dados, mas envolve erros repetidos que nós fazemos, mesmo sabendo que aquilo poderia ser um risco, aí deu um problema de segurança. Ah, isso aqui foi um erro porque nós humanos erramos, mas essa vigilância constante ainda é um desafio. Então, seria como um grande, essa revisão constante, a nossa firmeza em tentar, essa persistência que temos que ter quando o assunto são dados. Tem que ter realmente critérios, tem que ter uma conformidade e uma clareza com relação aos conceitos. Com isso estruturado, fazer o mapeamento, entender o que ainda é físico, as pessoas esquecem da proteção dos documentos, dos dados que os documentos oferecem, esse histórico organizacional é extremamente relevante, né? Fazer esse levantamento, né? Que nem a gente está fazendo agora, esse levantamento daquilo que a história, nos permite compreender e até entender como que a gestão já atuou. Muitas vezes, quando a gente olha para trás, vendo aquilo que já foi feito, a gente, mas isso era feito dessa forma. Isso é um mapeamento também dos nossos dados, das nossas informações. Então, essa segurança das informações, buscar as referências. Teve uma norma da BNT que foi lançada no início desse ano, envolvendo tecnologia sobre os digital twins, então sobre os gêmeos digitais. Não se tinha até então um padrão referencial sobre gêmeos digitais. Finalmente, agora temos uma norma da BNT que especifica. Gêmeos digitais são essas formas, tem os fluxos, a análise dos riscos. Essas normativas técnicas nos auxiliam muito também nessa composição da gestão dos dados na inovação. Isso. Ângela, Helena. Bom, doutora, muito obrigada, né? Então, em nome do CEDIM, a gente agradece a doutora Tatiana pela excelente palestra que a senhora nos deu, por nos fazer entender e conhecer muito o que é um laboratório de inovação, né? Eu acho que é muito novo também para todos nós, mas foi muito valiosa essa contribuição, porque nos fez entender uma estrutura de um laboratório de inovação. Então, sua contribuição para nós foi muito importante no nosso programa de capacitações aqui no CEDIM. Agradecemos também a presença de todos, reforçamos o convite para a próxima palestra que ocorrerá no dia 26 de março, às 14 horas. E desejamos a todos uma ótima tarde e esperamos revê-los em breve. Uma boa tarde a todos.